Pai do Senhor, meus queridos, louvamos a Deus com mais uma graça alcançada, por estar aqui vivo, por estar falando da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. Amém. Desejo lhe falar hoje sobre acordo celebrado. Amém. Mas antes eu quero te convidar a esse momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, graças te damos por nos dar mais um novo dia, pela noite de paz, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, em nos presentear com mais este novo dia, Senhor. Obrigado pela Tua presença na nossa vida, obrigado pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja nos ensinando, nos capacitando para mais este novo dia. Eu oro a Ti, te convidando e já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos meditar, mas antes te convidando, caso você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, estar aqui, Ramiro Silva, momento de reflexão. Não esquece, dá o teu like aqui nessa mãozinha, dá o teu like também nesse sininho para ser notificado. Quando um novo vídeo for postado no YouTube, você será comunicado. Agora sim, vamos à palavra de Deus. Vamos falar sobre um acordo celebrado. Amém? Está no livro de 2 Samuel, capítulo 9, o verso 7. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Amém? Oh, queridos, como é bom a gente cumprir com a promessa, como é bom a gente cumprir com a aliança feita. Na época, Davi ainda não era rei. Davi tinha uma amizade muito profunda com Jonatas, filho do rei Saul. Era interessante a forma deles se respeitarem e até ter muita confiança entre si. Certa vez, no capítulo 20 de 1 Samuel, a partir do verso 11, a Bíblia diz que Jonatas, eu acredito que percebendo que seu pai não iria muito tempo no seu reinado por conta do desvio de ordem de Deus, não estava mais cumprindo o que Deus havia lhe determinado, porque Deus já tinha escolhido, já tinha um homem para assumir o seu reino, o rei Davi. Digo melhor, Davi, que na época ainda não era rei. Eu acredito que o seu filho Jonatas percebeu a mudança e tinha conhecimento de que Deus tinha um plano na vida de Davi. Mediante a sua amizade, ele fez um juramento, fez um pacto, fez uma aliança entre ele e Davi, dizendo: olha, um dia quando assumires o reino, não despreze a minha família. Davi renovou esse elo, essa aliança, que iria fazer conforme o seu pedido. Diz a Bíblia no capítulo 4 de 2 Samuel, houve uma guerra entre os filisteus e o exército de Saul. Com isso, Saul perdeu a batalha, perdeu a guerra. Indo nessa perca da morte, o seu filho Jonatas, pai de Mefibosete. Nesse mesmo capítulo, fala sobre a história do seu filho, o único, que na época tinha 5 anos, nasceu deficiente dos pés, e quando vem a notícia de que morreu o seu pai e seu avô, ou seja, morreu Jonatas e morreu seu pai, o rei Saul,
Então a empregada que estava com esta criança no braço, que era filho de Jonatas, chamado Mefibosete, diz a Bíblia que ela, com medo, correu e nessa corrida terminou tropeçando e o menino Mefibosete cai dos seus braços no chão. Imagina, é como diz uma linguagem muito regional aqui, em cima de cada coisa. O menino já nasceu deficiente e agora depois que cai, tornou-se coxo, tornou-se aleijado. A sua deficiência se agravou mais ainda. Passa o tempo, o menino é levado para um lugar que ninguém gostaria de ir, Lodebar. Lodebar era um lugar de esquecimento, um lugar onde era colocado aqueles que não tinham nenhum valor para a sociedade. Os cegos, os mancos, os deficientes de uma forma em geral. Agora Davi assume o trono e quando ele assume, ele procura saber por um mordomo que cuidava da herança de Saul, se ainda existia alguém da linhagem de Saul. E ele disse, sim, tem um. Ele é coxo dos 2 pés. Davi procura saber onde ele está. Ele está em Lodebar. Manda-o chamar. Imagine quando Mefibosete ouve esse chamado a se apresentar à presença do rei Davi. Imagino que ele achava que ia ser morto. Porque na época todo mundo, todo Israel esperava que Davi fosse se vingar de Saul. Porque Saul, o desejo de Saul era matá-lo. Mas a Bíblia diz que Davi teve a oportunidade de matar Saul e isso ele não fez, porque ele confiava no Deus que servia. Tudo chega no seu tempo. Davi esperou o tempo de Deus se cumprir na vida dele. Quando se apresenta Mefibosete, ele se apresentou se comparando como um cão morto. Imagina, é a expressão de Mefibosete. Primeiramente, Davi traz uma palavra de encorajamento para ele se tranquilizar. Não temas ou não tenha medo, disse Davi, pois é certo que tratarei com bondade por causa da amizade com Jonatas, teu pai. Então, o acordo que Jonatas havia feito com Davi, e Davi reforçou este acordo. Davi agora estava dizendo, olha, além de você assentar à mesa comigo, será com um dos meus filhos. Restituirei toda a herança deixada pelo teu avô, Saul. Em outra tradução, a tradução Bíblia Viva, é uma tradução muito boa. O verso 7 diz que Davi diz que ele iria morar no palácio com Davi e iria para sempre comer com ele à mesa. Deus é Deus que ainda conta com homens de palavras. Jonatas não existia mais na época que Davi assumiu o trono, mas Davi honrou com compromisso, com a aliança feita com Jonatas. E agora Davi está cumprindo com essa promessa. Davi, que era um homem falho, cheio de falha, era desobediente, como eu e você. Mas Davi cumpriu com o seu pacto, com a sua aliança feita com Jonatas. Agora imagina Deus para conosco. Deus tem feito sempre um acordo conosco. O homem faz sempre acordo um com o outro e se quebra. Essa aliança está sempre sendo danificada, porque são alianças construídas por homens. Mas a aliança que Deus faz para com o homem
é para sempre. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Saiba, se você tem alguma deficiência, que seja física ou espiritual, Deus não está preocupado. Quando Davi procurou saber pelo mordomo que cuidava dos bens de Saul, ele disse: tem um aleijado dos pés. Mefibosete foi lembrado não pelo nome, porque o que interessava a Ziba, que era o encarregado, o mordomo de Saul, só se lembrava de Mefibosete pelo seu defeito. Infelizmente, muita gente hoje só lembra de alguém pelo defeito. Fulano que é assim, Beltrano que é assim. Se lembra de fulano, filho de fulano que é assim, então infelizmente. Mas Deus não nos trata como o homem trata a nós. Deus te abençoe, guarde essa palavra no teu coração. Amém? Meu Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, apresentando cada uma dessas vidas que estiveram conosco, cada pai, cada mãe, cada família, os doentes, os enfermos, estão em casa, nos hospitais. Tu és Deus de vitória, nos leva em paz para os nossos trabalhos, trazendo de volta para o nosso lar. Dá-se um dia produtivo, fica conosco, eu te convido, já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Até o próximo encontro, assim querendo Deus. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.